Hoje no De Papo em Papo, podcast do Papo de Paisagista, Oswaldo Policarpo Júnior aqui com a gente. Eu tive a honra de conhecer o Oswaldo pelo Papo de Paisagista, né? E ele é um mestre para a gente no dia a dia. Então eu vou abrir, como um bom mestre, ele fala muito uma frase nos nossos encontros, e eu vou abrir esse podcast com essa frase que eu escutei do Oswaldo algumas vezes e me marcou. A gente está aqui nesse mundo para 3 coisas: acumular novos conhecimentos, riqueza, conquistar riqueza e distribuir os 2. E é sobre isso que a gente vai falar, né, Ju? Que a gente vai falar sobre a profissão, sobre o mercado, sobre o empreendedorismo. É isso. Escolhemos a pessoa certa. Pessoa certa que, além de mestre de vida e de paisagismo, é um empreendedor e também é um cara que batalha por essa profissão há muitos anos, né, Oswaldo? Sim. Bem-vindo, é uma honra pra gente. Bom, gente, obrigado. Eu agradeço, mas todas essas palavras são um pouco exageradas. Nossa! Eu sofro como todo mundo, né? Aprendo. O que eu tenho é tempo de vida e tempo no negócio, então... Quanto tempo no negócio? Bom, é muito difícil de falar isso, que eu tô com 69 anos, vou fazer 70 agora. Eu nasci dentro de uma chácara que já tinha CNPJ, né? Meu avô, que eu não conheci, foi o primeiro jardineiro da família, né? Com licença para trabalhar na Avenida Paulista, emitida pela Prefeitura de Santo Amaro em 1937. Tenho a licença aqui para quem quiser ver, né? E, casualmente, eu trabalho em algumas obras que meu avô, que eu não conheci, lá na própria Paulista. Quer dizer, eu não tenho grande problema sobre empreendedorismo, sobre uma série de coisas. Eu nasci dentro da profissão, então é muito diferente o meu olhar, apesar de passar por todos os problemas, porque tudo mudou demais, né? Demais, principalmente legislação e uma série de situações, e o posicionamento do empresário hoje, quer dizer, a gente não é preparado. Eu nasci dentro de um negócio, e nasci dentro desse negócio de paisagismo, de jardinagem. Nosso negócio, eu me considero mais jardineiro do que paisagista, né? Porque eu gosto mais de cuidar das plantas, gosto mais de produzir do que... Adoro projetar, a gente projeta muito, faz umas coisas bacanas também, mas o meu negócio realmente, eu gosto da planta, eu gosto da vida, o meu negócio é cuidar das plantas, né? E eu nasci nisso, então para mim é fácil. Passo todos os problemas, todo mundo passa para crescer uma empresa, estruturar uma empresa, enfrentar o mercado, se reposicionar no mercado, né? Hoje, mais do que nunca, essa adaptação é constante. E essa sua empresa hoje, ela tem estrutura e atende o quê? Porque você falou que gosta de cuidar, eu sei que você tem uma estrutura para manutenção. Então, a gente tem... O problema é o seguinte, eu venho, infelizmente, em downsizing, né? Eu produzo plantas ainda, né? Tinha uma unidade grande de produção, comercialização no Ceasa, né? Hoje ainda tenho chave aqui no Veile, trazia e levava a mercadoria para cá, né? Onde nós estamos agora. Loja comercial. Eu estou perguntando isso, sabe por quê? Porque você falou da mudança do mercado, que já mudou muito, que você nasceu no paisagismo, numa família, que já tinha uma empresa, isso. E está há muitos anos com uma empresa que teve que se adaptar muito ao mercado, né? Sim. E que bom que você topou essas mudanças, essas adaptações, mas você viu muita coisa acontecer aí ao longo desses anos, né? Então, como a gente vai falar do mercado de paisagismo, eu queria entender, assim, se... Então, do paisagismo, veja só que coisa incrível. Eu, da mesma maneira como nós vamos falar em algumas palestras agora, eu tive o prazer de fazer algumas obras do Burle Marx, conversar com ele pessoalmente e... Inveja! E algumas palestras e jantar com ele e tal. Então, quer dizer... Então vamos mudar o assunto do podcast? Vai, vamos falar. Não vamos. Sabe, Roberto Coelho Cardoso, né? Nossa. Então, exatamente. Aí eu convivi
com outras pessoas, assim, profissionais assim, excelentes, que não tiveram nem tanto, sabe, Dave, outra pessoa também que eu adoro, respeito demais, Dona Rosa, Rosa, né? Então, quer dizer, deixa eu você, eu aprendi por vivência e por estar junto com esse pessoal. E aí o que acontece? Cada vez mais a gente saía da parte de planta, de jardinagem, para vir para paisagismo. Primeiro, entender todo aquele mundo, né? Que é, veja só, jardinagem é o cultivo, né? É o cultivo, quer dizer, você projeta para mim, eu vou lá. Porque a nossa biofilia que a gente fala hoje, ele é um pouco manca, né? Por quê? Me explica melhor. Então, porque é o seguinte, a gente quer tudo natureza, mas a gente oferece pouco para a natureza. Ah, com certeza. Entendeu? Você quer que Quer só receber, né? quer só receber. Você, cadê o espaço para a planta? Cadê a condição ideal para a planta? Você vê, São Paulo é um terror. As nossas calçadas, para abrigar as nossas árvores, né? É uma coisa terrível. A gente não cria esses espaços. Aí você vai falar na obra que o cara quer uma janela, ele fez uma entrada maior para ter uma luz, plantar uma árvore dentro de casa. Mas que espaço que ele deu para essa árvore? Que condição que ele deu? E vai continuar dando no cultivo, na manutenção. Né? E a vida, ela é uma troca, né? Então, se você não entender isso, quer dizer, ela não, se você trocar, você vai receber muito mais. Isso é outra coisa bacana, você que gosta de frase. O famoso dar e receber. O dar e receber. O famoso dar e receber. Então, quanto mais você oferece, quanto mais você dá, por exemplo, você vê, eu adoro o mercado, eu converso com todos, eu não tenho concorrente, eu tenho amigos. Essa parte de profissão, de empreender, disso tudo, quer dizer, eu sou treinado pelo mercado, e pela família, e pela vivência, a vida inteira. Então, o que eu falo é da minha experiência. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou professor, eu falo do que eu vivi. Já tomei grandes tombos, né? Hoje eu desvio com um pouco mais facilidade, né? Porque eu aprendi a detectar algumas situações de mercado, então eu já me afasto, né? Mas aprendi por também tropeçar, entendeu? É bem complicado. O meu aprendizado é da melhor maneira possível e da pior maneira possível. A pior é quando não dá certo, então, né? mas é isso que eu ia falar para você. Eu aprendo mais, é uma coisa de louco, sabe? Eu aprendo mais com as dificuldades do que com os acertos. O acerto eu acertei, né? A dificuldade eu errei, eu vou ter que corrigir, vou ter que arrumar uma solução, vou ter que me esforçar para buscar como resolver aquilo, né? Então, às vezes, o erro me ensina mais do que o acerto. O acerto é bacana, não tem quem não gosta de um afago e um positivo, certo? Oswaldo, você falou que você está numa fase aí de downsize, né? Assim, mas o mercado está mais aquecido, não está? Do que já foi? Me conta a sua percepção. Eu estou falando, eu como veja, só quem toca a empresa é uma empresa familiar, é meu irmão que dá todo o suporte burocrático, administrativo da empresa. Eu tenho um time de funcionários assim, nossa senhora, eles são os donos da empresa. Tem uma menina que está comigo há 30 e tantos anos, sabe mais do que eu. Então, quer dizer, eles tocam, eu dependo muito desse pessoal para a gente conseguir fazer as coisas. Agora, inclusive, eu estou em downsize porque a gente produzia. Mas é produção, né? Não, a gente produzia, tinha venda no Ceasa, distribuição atacado, atendimento atacado para diversos clientes, como shopping, execução de paisagismo, projeto, manutenção, assessoria. Quer dizer, você tem um leque gigantesco de coisas. E a gente hoje, essas frentes, porque você vai falar de manutenção, você que trabalha com projetos, você sabe o que projeto desenvolveu hoje. E fora hoje, o que é muito complexo, a gente projeta muito para obras muito complexas, só a compatibilização de arquitetura com paisagismo já é um canal. Antes você fazia tudo. É uma coisa que a gente não faz ainda como profissional de projeto, né? A gente lá faz porque já é o nosso negócio. Mas é um manual muito técnico. Eu vou te falar de grandes escritórios de projeto, de grandes projetistas que fazem jardins maravilhosos,
mas você vai olhar o caderno técnico de implantação, de cuidados, da própria questão de fertilização, da parte biológica, não tem. Sabe como eu resolvi isso no meu escritório? Porque não dá para saber tudo, é isso, né? Nossa Exatamente. profissão é muito ampla, né? Muita coisa. E aí no meu escritório eu resolvi entregar um memorial de plantio e de manutenção terceirizado. Então eu contrato um engenheiro agrônomo, Isso. ele pega o meu projeto, a gente conversa sobre o meu projeto e aí ele escreve específico para aquele projeto. Eu não tenho um memorial padrão. Não, nem dá, porque Não nem dá, cada obra ela tem uma exigência. Mas eu entendi que contratar um agrônomo para isso seria muito melhor do que eu ficar lá batendo cabeça e entregando um memorial que não é bom. Um pouco furado, exatamente. Né? Porque, exato, que nem, por exemplo, vamos falar dessa obra que está todo mundo falando, que é a Cidade de Matarazzo. As soluções agronômicas, as soluções paisagísticas e as soluções arquitetônicas que estão lá, se você soubesse, é um grupo em cada bloco desse, né? Então é muita gente, porque é extremamente complexo aquela obra, como outras obras desse porte que estão surgindo em todos os lugares, não só em São Paulo, né? E então, por isso que eu acho que a gente tem que especializar, não dá para você fazer tudo hoje. Você vai pegar a empresa, aqui nós estamos perto da Campineira, que era uma empresa assim, gigante, que a Renata também está aí, infelizmente seu Nuto, que é o fundador, faleceu fazem alguns poucos anos, né? Mas era também desse jeito, era uma grande produtora de plantas, uma plantadora gigante e projeto. Olha a Renata aí, o que ela tem de obra aí de projeto. E quais foram as escolhas que você fez na sua empresa onde você... Então, é assim, porque tem coisas que não dá para a gente escapar. Eu tenho, na realidade, nem sei mais se são clientes, amigos ou família. Então, eu tenho clientes que são incorporadores, que esses caras eles não param de ter obras, implantar e fazer. Então, desses caras eu projeto o tempo todo, porque assim, são 6 ou 7 clientes desses. Está sempre acontecendo coisa. Eu tenho um que é um exagero, 2 empreendimentos por mês. É pequeno, é grande, isso aqui tem 1, 2, 3 grandes por ano e 8, 10 pequenos por ano. E assim outros também. Então esse pessoal é o seguinte, eles já sabem meu preço, sabem como eu sou, eu sei como eles são, eles já me põem lá na mesa, quer dizer, eu não vou no mercado, sabe? O mercado já está lá dentro com a gente. Então, isso diferente. É uma construção, né? Hã? Isso é uma construção. Uma construção, mas a gente vem há muitos anos. Eu tenho cliente, eu estou fazendo a casa do neto, pô. Eu fiz a casa do vô quando era criança com meu pai, aí fiz a casa do pai e agora estou fazendo a casa do neto, pô. Não, entendeu? Mas a gente se entende há 3 gerações, né? Quer dizer, claro, a gente também se esforça para atender e acabou se acertando, mas a gente vem com um rol de clientes muito grande. Então, por exemplo, eu não tenho como largar algumas coisas de projeto por causa disso. Produção eu ainda fico com alguma coisa porque eu realmente gosto de produzir. Então eu estou assim... E a produção é para os seus projetos? Para os meus projetos que a gente nem vence mais. Por exemplo, agora eu estou desenvolvendo um outro negócio bacana também, que a gente pode falar muito rápido, mas é legal falar de empreendedorismo também. A gente está tecnificando a parte de manutenção, né? Por exemplo, já existe no campo, né? A família da minha esposa são fazendeiros de café seculares, né? Então, eu também frequento lá e as fazendas são muito tecnificadas, muito bacanas. Mas só falando do setor agrícola, o setor agrícola, pesado hoje, ele tem alguns aplicativos em que você, análise de solo, doença, uma série de coisas, você resolve pelo aplicativo just in time, né? Então os caras vão lá, eles te monitoram a distância. Com especialistas. Com especialistas e às vezes eletronicamente, sabe? Você não depende, vamos lá, você põe um sensor que ele fica mandando informações, certo? Aí o cara fala, olha, não sei o quê, porque hoje você tem uma ideia, só de voar de drone em uma plantação pela cor, o cara consegue te falar de eficiência. Hoje, não a gente lá, mas o plantador de soja grande, de milho, o raio da colheitadeira vai pesando, vai achando,
ele já te fala onde saiu mais milho, onde saiu menos milho, de que gleba, de não sei aonde, peso, qualidade. Então, isso tudo dá um... Né? E a gente está trazendo isso para o paisagismo. A gente vai ter uma plaquinha lá, um sensor que vai analisar pontos de jardim, vai subir para um portal que vai dar suporte para a gente mesmo oferecer um serviço com mais qualidade. O que o mercado inteiro, de maneira geral, oferece hoje é pouca atenção, a biofilia ao contrário de novo, no tripé da vida das plantas, que é água, luz e nutrição. A água a gente está resolvendo mais ou menos com irrigação. Irrigação tem se atualizado muito, né? Então é muito interessante que a irrigação tem melhorado. Quer dizer, esse ponto está... E a gente tem um preço bom para implantar, então está mais acessível, certo? O ambiente é meio complicado, mas seguro. Agora, nutrição, se você falar de nutrição, a gente tem hoje, não sei se conhece a Saviani, né? O Emerson Saviani, da NutriBR. Esse é um cara que tem que pôr ele para falar aqui. Não, pode pôr. Nossa. E ele é o seguinte, ele é um mão na massa. Ele é um estudioso, é o cara que faz e acompanha. Não vou fazer propaganda aqui, mas quase todos os jardins do Orsini, que são gigantescos, é Emerson. O da Maria João aqui na fazenda, Emerson, né? E ele tem prepara o solo. Ele tudo. E agora ele lançou um produto dele que eu estou usando, que é muito interessante, que é o NutriBR, que é um complexo de nutrientes para a raiz, para o sistema radicular, e um complexo para a parte aérea. Então você tem o folha e o raiz. E a gente, de maneira geral, usava muito pouco, mesmo comum. O pessoal hoje mal fala em calcário e NPK. Esse conhecimento, né, é o que a gente falou, a profissão demanda um nível de conhecimento muito amplo, né? Já indo um pouco nesse caminho. Você falou de água. Quando a gente estava na semana passada numa academia de irrigação que tinha pouquíssimas pessoas. Quer dizer, falar, é muito técnico, né? Eu não vou fazer o manual técnico do meu projeto, mas esse conhecimento é necessário. Se você não tem, você tem que buscar alguém para trabalhar em parceria. E luz, a gente também agora chegou, luz já chegou com essas fazendas indoor e mais um monte de coisa, a lâmpada para plantas, né? Sim, lâmpada para plantas. Já está aí agora, nós temos empresas produzindo aqui, quer dizer, vai... E chegou no paisagismo, a gente está começando a usar no paisagismo também, né? Antes era mais na agricultura, agora já tem até um parceiro. Aquela história de planta, o cara quer enfiar uma planta num canto, porque o grande problema do paisagismo é o seguinte, em alguns lugares, agora a gente pensa mais um pouquinho, mas eu vivo essa história há muitos anos, então, por exemplo, você ia fazer um prédio antigamente, uma casa, o cara fazia a piscina, a casa, os caminhos, aí o resto é jardim. Ele era tratado como o resto. Aí ele foi se integrando e realmente as pessoas viram que quanto mais convivência, quanto mais ele permeabilizar, né, mais ele vai te oferecer, mais você vai poder vivenciar, usar dessa energia, dessa beleza, para você construir a saúde e a vivência dentro do teu ambiente. Olha, eu tenho alguns trabalhos muito interessantes, o wellness corporativo, de você, porque de planta agora invadiu, você tem um projeto lindo lá, né, Ju? Tudo, cozinha, banheiro, quarto. Isso. E o legal é que tem umas empresas americanas que cresceram muito nisso e mediram a satisfação e a qualidade dos ambientes corporativos com planta. Produtividade, retenção de pessoas. E falando de mercado, esse também é um mercado, é um nicho específico do nosso mercado, né? Porque quando eu te perguntei, o que a sua empresa faz hoje, e eu tô vendo que você fala que não, mas você continua fazendo de tudo, né? Mas esse é um problema. Eu escolhi, mas eu faço manutenção, implantação, biofilia, tecnologia. Não, mas o que acontece é que esse é uma coisa que a gente ia falar sobre profissão e empreendedorismo. A nossa profissão,
Se É você amplo fala, demais. é muito tudo, amplo é. demais, Não. Ju. Mas, Isso é mas bom, o que eu quero isso é bom. dizer, falando de mercado, né, Então, que a mas- Cris fala muito isso na comunidade, é que existe, e você também fala bastante isso, existe muitos nichos específicos que você pode se especializar e ser o profissional, né, que se Sim. destaca naquele tema, vamos dizer assim, como, por exemplo, sei lá, isso daí. Manutenção com tecnologia que o Oswaldo está vamos dar- saindo na frente aí, né, para fazer. Não, mas E- aquela menina, esqueci, como chama, a fã, que ela trabalha com plantas diferentes lá em paisagismo, ela está até tendo um curso agora, eu esqueci o nome dela. Não estou lembrando. Então, mas Mas, enfim, o mercado, para voltar à história dessa coisa dos nichos do mercado, porque eu sou arquiteta, mas eu fui escolher paisagismo já pensando que o paisagismo já era uma coisa mais nichada na arquitetura, e porque, enfim, tenho a minha história toda com isso, né? E eu queria trabalhar com isso. Mas já foi nichando um pouco. Né? E aí, quando eu cheguei no paisagismo, eu falei, nossa senhora, dá para nichar pra mais nichar muito ainda. mais. Quer dizer, tem gente dentro. Eu tô na comunicação e eu tô na profissão. Mas eu Exato. tô na comunicação. E a Cris, quando chegou no papo, ela falou uma coisa ultra pra mim. importante. Ultra importante você. Exato. Tem tudo, tem o pessoal do vaso, o pessoal É, da não, tecnologia. Não, mas não é a comunicação, porque veja só. A gente aqui teve um exemplo agora, né? Eu nem sei se vai dar para casar, o Roberto Ferrari e o Cristiano. Vocês querem ser uma comunicação eficiente, são uns caras de uma Não, mas sabedoria. nós vamos Nós vamos promover, a Então- gente adora promover. Então, mas isso que eu estou falando, não é a promoção, é a colocação disso para as pessoas, porque isso acontece. A promoção nesse Eles têm sentido, muito promover conhecimento. o conhecimento. eles têm muito E conhecimento. melhora a qualidade de todo o conjunto, todo, entendeu? E A Cris- a comunicação. A Cris, quando ela chegou na comunidade, depois, várias vezes ela me chama a atenção e fala assim, Juliana, eu fico boba como na nossa rede tem profissionais diversos fazendo muita coisa e como são dons diferentes e ao mesmo tempo são mercados diferentes, porque a gente tem paisagista do Brasil todo, né? Mas ela sempre fala assim, nossa, eu fico boba de ver como é diverso, né? A profissão é muito diversa mesmo. Então é um mercado que você pode, como a gente falou, tem trabalho para todo mundo e você pode escolher, né? O que você mais se identifica, o que você mais gosta de fazer, o que você tem mais dom para fazer. E aí também, a dica que eu poderia dar em relação a isso com 24 anos de experiência é que você vai ter que ter parceiros e você vai ter que se unir a pessoas que entendam mais de um assunto que você não entende, não tem como. Sim. Né? Se eu for fazer um jardim aquático, eu vou conversar com o Ferrari sem dúvida nenhuma. Sim. Né? Eu não vou me meter a cara lá para fazer sozinho. É ele que entende disso. Né? Então é um mercado muito amplo mesmo. Né? Vamos lá, antes de a gente fazer um laguinho, você quer pôr um laguinho, uma fonte? Tá. Agora surgiu, o Ricardo vai falar aqui no congresso, né? Pô, os lagos que o Ricardo, a Gênesis e As outra... piscinas naturais, Nossa, piscina natural. tanta coisa. Quer dizer, Que é outra coisa super específica. Né? uma coisa que é bacana também, que faz parte lá do pessoal lá da hidrobotânica do Ferrari, são as wetlands, né? Os jardins de purificação, filtrantes. Quer dizer, além de você ter a beleza do jardim, você tem uma utilidade fundamental para ele. Quer dizer, a devolução é limpar o ambiente, tirar aqueles poluentes. Os jardins lá, que começaram lá com a Fitorrestore e tal, essa história toda, mas aqui também já roda há bastante tempo. Nós temos algumas plantas, inclusive tem lá a Plants for Care, né? Estudo da NASA. Algumas plantas estão subindo, viajando junto já, né? Elas estão eleitas 10 plantas que limpam os ambientes dos benzenos, dos vernizes, dessa poluição pesada, né? E outras dos situações. COVs, né? Que é o composto orgânico volátil. Isso, né? E assim, você vai pegar, já falou das espécies, né? A gente tem a chamedora, que é a principal delas, pelo menos lá elencada, e assim, em cima de dados científicos, né? De testes mesmo, né? Então, vamos lá, tem planta que ela vai num ambiente poluído, ela sente a poluição e morre, certo? Vai lá por qualquer desses agentes que nós estamos enumerando aqui. E tem planta que ela
transforma aquilo em vida. É o alimento dela, né? É o alimento dela. Então, são os anjinhos, a planta anjinho da guarda. que nem essa questão de carbono que a gente está numa luta doida aí, todo mundo, para poder fazer as florestas ficar em pé, para a troca de carbono e tal. É uma coisa é muito interessante. Você vê como o negócio é outro uso, é outra situação, né? Então, é por aí que o pessoal tinha que olhar um pouco mais. Você trouxe um ponto também que não está no tema, mas eu vou falar que eu tenho apaixonado, assim, essa parte de estudo científico. Tem muita gente fazendo muito estudo. Eles são bem específicos, né? Às vezes é uma espécie que está olhando, ou é só uma família, ou é um tipo de comportamento, ou uma técnica de reprodução, que tipo de condicionador de solo que aquela raiz vai desenvolver melhor. A gente tem muita coisa para aprender, né? Tem muito estudo que eu acho que assim, a gente tem buscado trazer isso para mais perto da gente. Um pouco. É um universo. Fora a medicina, né? Completa medicinal, então. Não, é um universo mesmo. Então, assim, em resumo, né, o mercado, voltando à amplitude do mercado, assim, você pode se especializar nessa profissão com diversas oportunidades e, assim, muita coisa legal acontecendo, muita oportunidade acontecendo. Punk, então, na culinária, né, medicinal, filtrante para fitorremediação das áreas. A gente estava falando agora em outro podcast sobre soluções baseadas na natureza, quer dizer, então o paisagismo também contribuindo com reconstrução de cidade, enfim, reestruturação de mata, é muita coisa, gente. Não dá para falar que o mercado está fraco. Né? Não, tem como. O grande problema, aí a gente vai falar de outra coisa. Não, a gente pode falar de mercado. Não. Primeiro a gente está animando o pessoal. Não, é legal. Não, o mercado, o que está muito complicado para a gente é o custo estrutural de se movimentar. Então nós temos um custo muito caro de legislação, de infraestrutura, ou seja, dinheiro aqui é muito caro para você pegar um investimento em alguma coisa e dar criar uma empresa. Você criar uma empresa é uma coisa cara e complexa aqui, você entendeu? Manter é pior que criar. Exato, não. E outra coisa que a gente já estava conversando outro dia, por exemplo, eu não posso falar, eu nasci dentro de um negócio, né? Eu já vim nesse rolo compressor. Agora, essa parte não é para desanimar. Não é para desanimar, mas vamos lá. Um estudante de arquitetura, um cara que se interessou, ele era funcionário, ele gostou. Uma pessoa que é muito interessante de falar, que luta até hoje, é o Herr Lorenzi. Ele foi funcionário, adora o negócio, começou a escrever livro, fez o Jardim Botânico, e é uma batalha para manter aquele negócio lá, que é maravilhoso, né? Aí você vai pegar uma pessoa que, puxa, o cara era advogado, se encantou pela profissão, e de advogado não dá para falar que advogado sabe tudo, né? Mas de outra profissão, para o cara entender o mercado hoje, como ele se posicionar como empresa, ele se custear, e a gente tem um custo muito caro. E eu falo muito por São Paulo. São Paulo tem muita oportunidade, mas é muito caro. São Paulo é muito bacana. São Paulo não tem jeito de você errar. A gente vive na quarta, quinta cidade do mundo, dependendo de como você analisa. Estou falando quarta, quinta cidade do mundo em dinheiro, em negócios, em business. Então, quer dizer, ali é fácil. É fácil de tudo, de você acertar, de você errar, de você ter oportunidade. Mas eu fico também, observo muito outros estados que estão se desenvolvendo e outros lugares. E eu acho, por exemplo, que tem gente no norte, o Alex, que está sempre com a gente aqui da Bahia, nem é tão longe assim. O pessoal de Pernambuco, esqueci que tem box aqui no Ciaflor, como chama? Puta, aqueles caras também. Atmosfera. Aí você vai pegar uns caras do Amazonas, que eles estão fazendo os projetos já dentro daquela, com a informação do local, sabe? Que nem esse arquiteto aí que ganhou, que fez aquelas escolas lá na África, com a terra, com o povoado, com as coisas, e observou uma série de situações materiais e espaços criados pela comunidade, somente ordenados tecnicamente por ele, a prêmio Nobel, etc, etc.
E no Amazonas a gente vê, no norte todo, esse pessoal criando umas coisas assim, belíssimas, né? Aqui a gente briga muito por nativo. Eu acho que a briga que o Carlinhos está pondo no ar aí, ela é válida. A gente é um pouco exagerado em exótica, né? E eu acho que nós temos o maior bioma do mundo e a gente não usa. Então, isso que é louco nesse mercado. Então, você empreender nessa confusão toda, mas para mim o principal mesmo, a grande confusão é a parte jurídica, tributária, e você não tem dinheiro hoje para você financiar ou você fazer qualquer coisa. O dinheiro custa caro, né? Você vai pagar isso como se você está iniciando. Eu acho que os cursos que o Sebrae colocam ajudam demais, mas eu discuto muito lá com o Sebrae. Eu tenho uma associação comercial lá na nossa região, né? E a gente leva sempre o Sebrae para dar uma instrução. Ele tem lá o primeiro deles que é bem bacana. Como Empretec. Mas Empretec, veja só, a gente está no estágio pré-Empretec. É verdade. Então, quer dizer, você pega um cara que não fez nada, não adianta você falar, tua firma tem que ter isso, isso e aquilo. Se o cara está começando, ele mal está conseguindo pagar as contas dele e a vivência dele, como que ele vai contratar, vai buscar financiamento? Eles até indicam, mas eu já falei, a gente tem que fazer um pré-Empretec, porque o empreendedor individual, ele precisa de ter um outro tipo de instrução nesse mar aí terrível, nesse mar revolto de leis e mercado, né? Então, o paisagista ele tem que se perceber e assumir essa postura de empreendedor, né? Não é só um projetista, não é só arte. Então, mas é negócio, é uma empresa. Então, Cris, mas esse é o grande negócio. As nossas empresas, como eu acho que qualquer empresa, elas começam sempre muito pequenas com a gente mesmo, um profissional só, e ela demora um pouco mais para você crescer. Porque o que acontece? Eu vejo, a primeira coisa importante em qualquer empresa é venda. Se você não vender, como que você vai criar estrutura ou vai ter alguma coisa? Então, quer dizer, além de você ser um profissional bacana, criativo, sei lá, você tem um dom, tem aparecido uns caras do Papo de Paisagem, apareceu um menino lá que fotografou umas praças lá, eu nem sei quem é agora, mas não lembro o nome dele também, né? Outra frase boa também, que diz o seguinte, né? Posso mergulhar de duas coisas na minha vida, né? A primeira é a minha memória e a segunda eu não lembro. Essa nós vamos... Vou trazer depois. Essa nota aí que tem, mas como se fala? A gente assim que você vê que tem talento, tem talento. Agora, vender esse talento é complicado. Estruturar, ele vender, ele não sei o quê, ele, sabe? E a gente demora. Todas as frentes. Você pega uma outra profissão qualquer, o cara vai fazer, vamos falar, uma coisa de insumo. O cara descobriu um adubo bacana, uma compostagem bacana, ele vendeu um pouco, em pouco tempo ele consegue ter estrutura, porque ele precisa de estrutura para produzir o produto dele para jogar. Mas o que acontece? Ele vendeu, ele vai fazendo, num instantinho, ele consegue. Agora, como que você vai vender o seu projeto? Aí você vai ter que fazer o projeto, porque você está vendendo você. Aí você parou de vender para ir lá fazer o projeto. Certo? Sai tudo das mesmas 24 horas. Isso, não, e depois você tem que administrar. A Ju resolveu isso de uma forma. Exatamente. Eu fiquei muito tempo fazendo tudo. E aí, duas coisas que eu fiz. Uma, eu foquei a minha empresa eu escolhi de verdade. Não é que nem você que está falando que escolheu e continua fazendo tudo. Eu escolhi de verdade. Eu passei a fazer só projeto. Então eu parei de fazer implantação e manutenção. Comecei a terceirizar. E a parte administrativa, apesar de ter feito uma pós-graduação em administração para engenheiros e arquitetos, chamava curso, eu entendi que não é um dom. E aí, uma amiga minha veio ser minha sócia, que é uma administradora de empresa maravilhosa, e estava querendo fazer uma transição de carreira. E aí, então, assim, essa parte toda, eu tenho uma sócia que faz muito bem feito, graças a Deus. Então, mas, Ju, é assim... Foi uma escolha também, né? Então, mas não é escolha. Mas acontece... não é que eu não seja, só desculpa de interromper, não é que eu não seja também empreendedora
e administradora do meu negócio. É óbvio que eu sou, né? Mas eu não sei. Mas tem alguém fazendo a parte... Mas eu falo para você enfocar em reduzir, é que nem eu tenho uma estrutura de gente que me apoia. Para eu estar podendo solto, correr por aí, falar com um, com o outro, buscar negócios e fazer. Então, esse pessoal, a mesma coisa a você. Porque se a gente... Veja só, você fazer administração de uma empresa, por menor que ela seja, demanda um super tempo. Demanda um super tempo. E não é só aquela coisa do dia a dia. Você tem que pensar no dia, médio e longo prazo. Se você não traçar uma rota para você e fazer essa rota acontecer administrativamente. Então, vamos lá. Aí você tem que liberar o cara de vendas para vender. Aí o cara de criação para criar. Como é que você quer perder tempo criando, vendendo e administrando? Outro dia eu vi um fluxo que era o seguinte, internet, né, gente? A gente aprende, mas eu dei um print ainda e mandei para a Ju e falei, a gente vai fazer esse exercício aqui em algum momento. Que é o seguinte, o que você faz em primeiro lugar que vai te trazer um resultado mais rápido? Qual é? Liste. E a pessoa ainda falou assim, não faça de cabeça, liste. Pega o papel e lista. O que você faz em primeiro lugar que vai te trazer mais resultado. Aí a segunda pergunta, olha para isso e fala, dentro disso, o que só você pode fazer? O que ficou? Aí listou. Terceira pergunta, o que você pode delegar para o outro e que eles podem trazer resultado rápido? Você vai derivando isso. É incrível, porque aí você sai desse ponto e que tem coisa que só eu faço na empresa. Outra coisa eu consigo terceirizar, né? Mesmo pequeno, dá para começar a pensar assim um pouquinho. Não, você tem... Deixa eu falar para você. Seria ideal pensar essa é a estrutura, assim, essa é a estrutura começo, do pensamento. É. E aí, veja só, o pensamento tem que se tornar em palavras e as palavras em ações. Entendeu? Mas essa estruturação, ela tem que estar dentro de você, senão você se você não caminhar dentro dessa estrutura, não tem jeito. Ou vai demorar mais, que foi o meu caso, né? Porque quando você falou, você tá lá, eu me identifiquei muito aqui. Você tá lá fazendo o projeto e aí você tem que parar para vender, e se você está vendendo, você tem que parar para fazer o projeto. Quando eu decidi terceirizar a obra, foi porque eu me vi, assim, um mês, fazendo uma obra que era grande, e aí aquela coisa de eu tocando a obra sozinha, era... Quem está na rua vendendo e atendendo o cliente? E no escritório também, então, atendendo e projetando e tal. E aí, eu falei, meu Deus, eu tô há um mês sem passar no escritório. Eu tinha alguns estagiários que desenhavam para mim, e na época minha mãe trabalhava para mim com a parte de finança lá, de administrativo. E daí ela falou assim, você faz um mês que você não passa aqui. Eu falei, não, mas eu tô fazendo a obra. Tá, mas e o mês que vem? O que você vai estar fazendo no mês que vem? Eu me esqueço, assim, foi um ensinamento da minha mãe. E o que você vai estar fazendo no mês que vem? Eu falei, obra e projeto. Ela falou assim, quem vendeu? Que é você que vende. Que projeto você vai fazer? Cadê ele? Que projeto? Que vende? Aí eu falei assim, meu Deus, eu fiquei o mês inteiro na obra e não vendi para o mês que vem. Né? Então, assim, e quando a gente é pequeno, realmente a gente começa meio fazendo tudo, né? E aí foi quando eu falei, preciso repensar meu negócio, repensar minha estratégia. Foi um super ensinamento dela e que mudou minha vida, viu, mãe? Obrigada. Não, mas aí... mudou minha vida. Sabedoria de vida é outra história, né? Então, mas é a mesma coisa lá, por exemplo. Se eu por exemplo, eu estou trabalhando num lugar, né? Mas já estou vendendo, estou falando com o outro o tempo todo. Quer dizer, e o que acontece? Eu passeio pelas minhas coisas, né? Então, eu vou lá no escritório, converso com o meu pessoal, olho, vejo como está todo mundo, se precisa de alguma coisa, a gente ajuda a decidir e tal. Aí eu vou lá numa operação minha, qualquer, que os meus meninos estão trabalhando lá, dou uma olhada, vejo se tem que corrigir alguma coisa, falo com o gestor que nos manda naquele negócio, ver se tem algum problema, ajusto, converso com todos, ou para outro. No caminho, já saio vendendo, saio falando, você entendeu? Mas eu fico livre, leve e solto fazendo isso. Agora, deixa eu falar com você, é um terror, folha de pagamento, você cuidar disso, a gente tem uma pessoa lá que quase morre para cuidar. Você cuidar de EPI, de uniforme, de folha de pagamento, de férias de pessoal. Você tem um negócio. Material que não chegou, fornecedor que não entregou. Não, e hoje que você tem um monte de apoio tecnológico, né? Sim. É uma coisa de louco. Eu admiro alguns profissionais, não só do nosso setor, mas lá atrás, né? Fala muito lá atrás, Barão de Mauá, quando fez o Banco do Brasil,
puta, uma carta para chegar era 60 dias. Olha, temos que resolver isso aqui urgente, né? Urgente, 60 dias. Não responde o WhatsApp no dia, não. Você vê o que o seu cliente faz hoje em dia. Um monte de interrogação no WhatsApp. Porque não chegou a resposta. Nossa, tenso. Você leu e não me respondeu. Exatamente. É isso, enfim, resumo, o mercado está acelerado, está aquecido. Não, o mercado ele é gigantesco, né? É muito grande. E a gente tem um grande problema, aí nós vamos entrar na questão da profissão, né? A nossa profissão, ela está há tempos para ser regulamentada. Quanto tempo já fala, mais ou menos? 15 anos, 20 não, anos? a lei está lá na gaveta agora para sair, né? Agora a gente vai conseguir de novo tentar empurrar, mas eu digo assim, ela vem se organizando. Por exemplo, é muito bonito falar de Boa Marketing, mas eu acho que quem realmente organizou a profissão, e nem só de paisagista, de arquiteto paisagista, Dona Rosa. Dona Rosa, né? Que ela deu uma leitura de mercado, trouxe, né, essa coisa toda. Agora, foi até um ponto. Aí o negócio progrediu de uma tal maneira, e se você vê em todos os lugares do mundo, o paisagista não é o arquiteto, não é o agrônomo, não é o biólogo, ele é o paisagista. E aqui a gente tem essa extensão de terra, esse bioma, esse negócio maravilhoso que a gente tem aqui, e nós não temos a profissão. Veja só você, com fundamentos desse tamanho. Então, o que acontece? Aí você não tem ela hoje definida como... Você não tem um órgão regulamentador que cria uma regra para todas as pontas do mercado, principalmente para o cliente consumidor, né? Para a informação do profissional que quer atuar nessa área, certo? Para o pessoal que quer produzir insumos e produtos para esse negócio, você não tem parâmetro. Você vai lá fora, vamos falar aqui onde a gente está aqui. Nós estamos na Alhambra. Olha que formatação incrível que são esses caras aqui, né? Já estão bem organizados, né? Muito, mas o que acontece? Olha a organização de onde nasce. É uma coisa de louco. A planta aqui é uma propriedade industrial, certo? Ela é um protocolo que alguém comprou e pagou. A grande maioria aqui são crescedores dessa planta. Executores exatamente. Aí você tem um modelo de venda doido, que é um leilão reverso. Nossa, doido mesmo. Não, e outra coisa, você carrega, se você quiser, 600, 700 caminhões em meio dia aqui. Então, você olha como está o nível de organização desse pessoal. Já a nossa parte de plantas nativas, a gente não consegue fazer decolar, né? A gente, mesmo os produtores que não são dentro do modelo dos holandeses aqui da Alhambra, né? Que estão aqui em todo o entorno, né? A gente tem produtores muito, a gente já visitou lá o Memória. Ela esteve aqui, estava aqui agora, Legado das Águas? Hã? Legado das Águas? Não, Legado das Águas e também a... Puxa, eu esqueci aqui, é pertinho daqui, eu vou lembrar já o nome dele. Mas são viveristas gigantes, né? Certo? Mas a gente não tem um padrão. Então você vai comprar lá fora, se quiser comprar pela internet, ou quando você projeta, vou pôr uma árvore galão 5 nos Estados Unidos, você sabe o tamanho de árvore que vai ser aquilo. Seja a espécie que for, ela vai chegar com 2,5 metros, 3, o DAP com 5 e acabou. Você está implantando o projeto lá, né? Não, a gente está fazendo uma assessoria. Não, já fiz algumas coisas lá, já acompanhei algumas coisas lá, né? E também, né? Mas hoje lá está muito desenvolvido, a gente tem muito brasileiro projetando e vivendo disso lá, né? De outras coisas também. Eu acho que tem mais brasileiro nos Estados Unidos do que americano, né? Em Orlando, Nova Jersey, então. Mas, enfim, esse padrão todo ajuda a regularizar o mercado. Aqui a gente não tem. Então, você ainda tem hoje o cara que põe num saquinho, numa caixa de madeira, o cara que põe uma estaquinha de qualquer jeito, é uma muda, né? Então, falta isso. Você não... E outra coisa, uma diversidade de preço. Aí você vai pegar o outro lado, a parte do cara que executa. Nossa, olha,
é uma coisa inacreditável. A gente não tem nenhum curso mais formador de jardineiro. Né? É verdade. Ainda tem um da prefeitura que começou a funcionar de novo no Manequim Lopes, que já foi um curso muito... Puta, é um curso excelente, mas voltou lá para dentro agora. Ele estava antes jogado numa subprefeitura. Tem um caderno bacana de apostila, tinha a parte prática, tinha as estufas, e tinha os jardineiros velhos que ensinavam esses novos a realmente mexer, fazer uma muda, transplantar, podar, etc. É um ensino técnico, né? Técnico, prático, que é o que precisa para você fazer. Então, você começa assim, e ensinava um pouco de compostagem, de fertilização, você tem uma visão um pouco mais... Você veja só, São Paulo, estou te falando. Aí, se você for para o resto, não tem. Aí, o que acontece? Mesmo aqui no interior, você pega o pessoal da lavoura, o pessoal da roça, né? Só que a produção de planta para paisagismo, essa planta comercial, tem que ser que nem o pessoal da Olambra. Você quer a planta mais saudável, mais bonita. Agora que a gente teve conversando aqui, que você marcou, você veja só. Olha só o que a gente está tendo que fazer, que o Ferrari e o Cristiano vão fazer com esse curso deles. O Viveiro São Mateus lá. Esse cara é excepcional para produzir, mas ele é excepcional para transplantar. Então, bater cabeça até estudar um melhor formato de transplante. E outra coisa, a cadeia inteira, a produção, o transplante, o transporte e a instalação. Temos muito chão pela frente. Eu acredito que, assim, para fechar também, eu acho, falando do mercado, eu acredito que a regulamentação porque a gente está se organizando, não dá para dizer. Eu sou paisagista há 24 anos, eu já vejo muita diferença de quando eu comecei para hoje. Então? Você então então eu acho, Cris, que a regulamentação vai ajudar a organizar mais, com certeza, essa cadeia toda. Definir papéis. Definir papéis e essa cadeia toda, né? Mas a gente chega lá. A gente está falando só, então, a questão da profissão, ela é extremamente importante para a gente dar. E você veja só, mesmo sem ela estar formatada, olha o tamanho você está falando do mercado, olha o tamanho do nosso mercado, olha o tamanho da Olambra aqui hoje, olha o tamanho dos produtores, o Ceaflor. O Ceaflor está indo para mais de 1000 boxes. Né? Tem quantos anos que abriu? O Ceaflor é novo, o Ceaflor o Ceaflor tem, acho que em pleno funcionamento, não 5, 6 anos. É isso, acho que a gente chega lá, porque não chega, tem muita coisa acontecendo, mas também tem muito trabalho para todo mundo, né? Tem. E a gente vai se organizar, com certeza, e a ideia é todo mundo prosperar, para que a natureza prospere também, né? Exato, mas com esse olhar, um olhar de preservação, porque a gente também tem uma pegada ambiental pesada, a produção de planta, a grama então nem te falo, né? Nossa, nem entra nessa agora. Mas para o próximo episódio, o convite está feito. Volta, Osvaldo. Obrigada, viu? Eu que agradeço demais. Muito obrigada. Obrigada.